A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Origem e destino do homem sobre a terra. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 8 e 9. Está escrito assim na palavra de Deus. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. Amém. Senhor, nós outra vez voltamos a falar contigo, Senhor. Nós sabemos que não somos merecedores disso, mas Paulo teve a revelação de que um que era digno tomou o nosso lugar e que aquele sumo sacerdote intercedia por todos os seus filhos. E Paulo disse: então cheguemos, pois, com confiança perante o trono da graça, ao fim de alcançarmos misericórdia e graça no tempo oportuno. E se existe um tempo oportuno, é exatamente este no qual estamos vivendo. Quando a revelação do Senhor tem vindo em cheio, tem atingido esta terra como um clarão, como uma luz que tem cegado a muitos, mas tem dado a visão para muitas pessoas. E nós desejamos ardentemente a cada dia sermos esclarecidos com estas coisas. E que, Senhor, a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades e cure os enfermos que há em nosso meio. Expulse qualquer coisa que seja contrária ao Espírito Santo. Nós cremos nisso de todo o coração, que o Senhor é aquele que responde às orações dos teus filhos. Nós te pedimos humildemente que o Senhor nos ajude mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Dentro do nosso estudo ainda sobre origem e destino do homem, origem e destino do homem, nós já passamos por várias fases dentro deste ensinamento. Já passamos sobre tantas coisas, e eu creio que o último estudo foi sobre o primeiro homicídio. Eu acabei colocando no CD, que eu deixei lá com os irmãos, homicídio com O, não é? Com O, se é com H. Não é? Mas foi o primeiro homicídio, falamos. E hoje, com a ajuda do Senhor Deus, nós queremos falar um pouquinho sobre a vida no planeta Terra. A vida no planeta Terra. Porque Deus é o Deus da vida. Toda vida, ela provém de Deus. Ele é o doador da vida. A grande fonte da vida. É assim que o irmão Branham chama o grande e onipotente Deus, quando ele pregou várias mensagens, como Deus em seu povo. A palavra tem se tornado carne, como a mensagem com o título também Vida, e muitas outras. Ele é a grande fonte da vida. É como se você observasse algo com 9 ramificações, que são os 9 dons do Espírito. E você nunca pode pensar no Espírito Santo, sem ter por trás disso a ideia e a certeza de que você está pensando e falando sobre Deus, que é este que nós chamamos de Espírito Santo. Este é Deus, a fonte da vida. E ele criou a terra foi para ser exatamente habitada. E não pode haver habitação sem que haja vida para habitar.
Como não pode ter uma pessoa sem que haja um corpo. Precisa-se de um corpo para que haja uma pessoa. Então, quando temos um corpo vivo, é porque tem um espírito que está dando vida àquele corpo. E quando a igreja de Jesus Cristo, ela diz que tem vida, se ela diz, crê que tem vida, ela não está dizendo outra coisa. Ela está dizendo que o Deus, o doador da vida, está nela. Quando tratamos da igreja verdadeira, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, o que faz com que ela seja uma instituição espiritual aqui na terra, a ponto de aqueles que participam dela, um culto que participa, o profeta disse, isso é um acontecimento espiritual, não é natural. Porque este corpo, que é formado de muitos membros, cada um de nós compondo uma parte deste corpo, o que tem por dentro disso é exatamente zói, que o irmão Branham diz que vem de uma palavra grega, e o significado é a própria vida de Deus. Então, quando falamos a vida no planeta Terra, nós estamos voltando nosso pensamento, nosso estudo exatamente lá para o livro de Gênesis, porque foi dali que nós começamos o nosso pensamento sobre origem e destino do homem, já que Gênesis é o livro dos começos, é o livro semente, é o livro do início, é o livro da, vamos dizer assim, da semeadura. E agora nós precisamos, de uma forma urgente, entender o que foi semeado para sabermos o que estamos colhendo. Já que não estamos mais no Gênesis, estamos agora no Apocalipse. No cumprimento do Apocalipse, quando é feita a colheita daquilo que foi semeado no Gênesis. Então precisamos saber a origem para podermos saber o destino. Precisamos saber o começo para saber o que é o fim. Temos que saber se estávamos no início. Porque se você tiver certeza, se você for revelado de que você estava no princípio, então nada tira de você a segurança de que você também estará no final, quando o ciclo se fechar e de eternidade a eternidade. O Deus que é de eternidade a eternidade fechar o ciclo, quer dizer, completar seu plano. E aí, começou contigo, terminará contigo. Você veio de Deus, voltará para Deus. Antes de tudo, você estava em Deus como um atributo. Só que agora você é um atributo expresso, um atributo que se movimenta, um atributo que louva, um atributo que fala, um atributo que ora, que adora. Aí Jesus disse, esses atributos têm que adorar em espírito e em verdade. Você saiu de lá, e nesse trajeto que você está fora de lá, esse lá então tem que estar em você. Porque aquilo de lá, é aquela eternidade de onde você veio, que está aqui com você, é o que te vai levar de volta para lá. Você não pode caminhar com seus próprios pés, simplesmente isso. Ele que tem que te levar, ele que te dá esta segurança, ele que te toma pela mão e diz, eu te tomo, eu te seguro com a minha destra fiel. É um trabalho dele, é um trabalho de Deus. Não é meu, não é nosso. Não é você que cuida do seu filho, não é você que cuida de sua esposa, não é você que cuida do seu marido, de forma nenhuma. Estamos falando nesse sentido espiritual. É um trabalho que Deus tem que fazer. Por isso Paulo disse, aquele que começou em vós esta boa obra, se ele começou, Paulo disse, então ele vai aperfeiçoar. E quando aperfeiçoa, quer dizer, nada mais precisa ser feito, está completo, acabado. Depois que isto entra em perfeição, qualquer retoque estraga. Qualquer retoque estraga, porque uma coisa perfeita, no sentido de perfeição de que Deus é perfeito, nada mais pode ser feito naquilo, não se pode colocar nenhum retoque, porque já está acabado, terminado. Vida. O que seria vida? Vida é o estado de atividade dos seres orgânicos. Isto é a definição que nos dá um dicionário muito famoso no mundo, chamado Dicionário Aristo. Ele diz, vida é o estado de atividade dos seres orgânicos. Então você é um ser orgânico, as plantas são seres orgânicos, não é? Elas se decompõem, inclusive, quando sai a vida,
Aí a vida deixa este corpo, então o seu organismo ele vai se decompor, porque saiu a vida. Então o que é que se faz com aquele corpo? Não presta mais para nada, chora, se derrama lágrimas, enfeita com flores, coloca alguma coisa ali para sair o mau cheiro, se demorar um pouco o momento de enterrar, tudo isso. Por que acontece? Por que será que apodrece? Por que será que se desmancha em água? Por que será que tem que ser sepultado ou cremado? Porque saiu a vida. Saiu a vida. Enquanto tem vida, dizem que tem esperança. Saiu a vida, não tem por que mais derramar lágrima. Bem, você derrama lágrima porque você sabe, não vai ver mais aquela pessoa naquele estado. Não é? Mas a vida saiu. A vida poderia considerar-se como um espaço de tempo que é permitido você atuar. Vida é um espaço de tempo que é concedido aos seres viventes para habitar na terra. Deus determinou, Ele deu esse privilégio, disse para aquele determinado boi, aquela determinada vaca: você vai viver, vai nascer, e vai crescer, vai se tornar adulto ou não, e vai chegar um momento que você vai ser abatido. E se você não for abatido para servir de alimentação para outros seres orgânicos, você vai ser acometido por uma febre aftosa, como está aí o problema, ou por qualquer outra enfermidade, mas você vai parar de viver quando chegar aquele momento. Mas você tem vida por este espaço de tempo que eu determinei. E isto tanto para os animais, como para nós também. É um espaço de tempo que Deus me deu, que Deus deu a você. Então, quando Jó disse Deus deu, Deus tomou, observe que você chegará um momento terá que dizer isto também. Quando você perceber que um dos seus filhos já não está mais vivendo nesta dimensão humana. Vai chegar um momento que a sua mãe já não vai mais viver, porque aquele espaço de tempo que Deus estabeleceu para ela viver aqui na terra, cumpriu. Aquilo chegou no seu total. Se era 900 minutos, 900 horas que ela ia viver, não vai passar 901, 902, vai ser naquele exato momento. A menos que aconteça um caso como o do rei Ezequias, ou Zedequias, que é lhe dado mais 15 anos. Mas foi dado porque o doador da vida disse: vai e diz, assim diz o Senhor, tu vai viver ainda 15 anos. Só ele pode fazer isso. Os médicos não, ninguém pode. Ninguém pode. Está lá a pessoa no leito do hospital e ele vai e bombeia alguma coisa, troca o sangue, troca a medula óssea, alguma coisa assim, aquele líquido, faz de tudo. Mas quando chega o momento daquela vida que foi permitida àquele ser viver como ser humano aqui na Terra, não adianta. Faz o que puder fazer. Mas quando chega esse momento, até apagar. E dá o último toque. Porque cessou, aquilo cessou. Depois da queda do homem, por causa do pecado, foi reduzido o espaço de tempo de vivermos aqui na terra. Observe que desde que você nasce, desde quando um bebezinho nasce, os pais cuidam de tudo, tem cuidado para ele não cair, porque sabe, se cair vai machucar, bater a cabeça é traumatismo craniano. Então se tem cuidado nas escadas, cuidado nas lajes, é o que mais tem, né? Laje e escada, meu Deus do céu, e buraco nas ruas. E acidente, e automóvel, e tudo. Então você tem cuidado. Você trata daquilo com todo carinho, porque você sabe que é um ser indefeso. Menino, cuidado para não cair. Menino, cuidado para não machucar. Cuidado nesse prego enferrujado. Tudo. Porque todas estas coisas exatamente atrapalham a vida. Então Deus te deu um espaço de tempo para viver. E você cuida daquilo com muito cuidado, para que nada atrapalhe. Então uma gripe, você procura algo para curar aquela gripe. Qualquer dor que você sente, você procura algo, algum meio. Além de orar, de pedir a Deus por misericórdia, você ainda procura os médicos ainda. Para algum remédio, algum anestésico, qualquer coisa. Você está cuidando da vida. Do espaço de tempo que Deus te deu. Agora, quando se chega um momento que alguém diz, eu não preciso mais viver, ou eu não quero mais viver, e põe fim à sua própria vida, e destrói com suas próprias mãos, ou comete suicídio, ou qualquer coisa assim, veja que esta pessoa, ela fica, pelo menos até onde nós encontramos nas Escrituras, ela fica sem esperança. Que apelação ela terá?
Porque é Deus que diz, você tem que viver tal tempo. Aí você corta aqui. Aí diz, bem, mas se Deus disse que era até aqui, por que ele deixou que aquela pessoa encerrasse aqui? Foi algo que Deus deu ao homem, lhe deu esse direito. E é um direito que o homem não sabe o que fazer com ele. Que é exatamente o direito, o poder de ter livre-arbítrio e dizer, eu tenho meu direito de escolher. Eu tenho a minha liberdade de fazer minha escolha. Eu sirvo a Deus ou não. Eu faço ou não faço. Serei bom com fulano ou não. Agirei honestamente ou não. Você tem essa escolha. Você tem esse livre-arbítrio. Mesmo você sabendo que em Deus está o querer e o efetuar, mesmo assim Ele te deixa livre. Ele te deixa livre para que você tome suas decisões. Mas Ele nunca deixa de te advertir sobre aquilo. A Bíblia diz que é exatamente isso. Está ordenado ao homem morrer unicamente uma vez. Porque Deus não dá esta outra chance para que você viva novamente. Você pode encontrar casos de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Mas não venha me dizer que aquela pessoa foi uma privilegiada simplesmente por isso, porque ela viveu novamente. Observe o caso de Lázaro. Observe o caso daquele outro moço que estava paralítico. Por que será que foram dados chances deles ficarem bons, deles voltarem a viver? Simplesmente, se você observar as palavras de Jesus, você saberá, compreenderá todo o resto. Quando perguntaram assim, Senhor, por que foi que este homem estava nessa situação? Quem pecou? Foi o pai dele? Foi a mãe? Foi ele? Como é que foi isso? Jesus disse, não foi problema nenhum deles. Este moço estava nessa situação para que o nome de Deus hoje, em outras palavras, o nome de Deus hoje fosse glorificado. Então veja que mesmo coisas horríveis que acontecem, Deus sabe porque aquilo exatamente tem que ser daquela maneira. Então quando uma pessoa põe fim à sua própria vida, você não encontra nenhuma esperança para ela dentro da Escritura. Porque a Bíblia diz, aquele que destruir a sua vida, Deus a aniquilará. Deus a aniquilará. Quer dizer, ela é cortada. Esta é a verdadeira morte. Você tira esta vida deste lado, então Deus encerra a tua vida verdadeira. Será aniquilada. Você vai ter que parar de existir. A sua existência terá que ter um fim. Então observe, depois da queda do homem, foi reduzido os dias de vida do homem. Não foi o homem próprio que reduziu. Deus foi quem reduziu aquilo. E foi reduzido para menos de um dia. Dentro desse estudo sobre a origem de sina do homem, você já aprendeu sobre estas coisas. A vida do homem foi reduzida para menos de um dia. Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, um dia equivale a 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. De modo que os primeiros homens da terra, e sem dúvida também as mulheres, porque quando nós falamos do homem, estamos falando da raça masculina e feminina. Às vezes diz, por que só fala nos homens, os homens e os homens? E as mulheres se sentem, mas estão esquecendo de nós. Mas não é assim. Quando falamos no homem, no sentido geral, estamos falando homem e mulher, porque quando Deus fez o homem, no homem ele fez macho e fêmea. Homem e mulher. Estamos falando de raça, a raça humana, sem distinção. Então, os homens e as mulheres, elas viviam até o entardecer do dia. Elas tinham um dia de vida, e elas amanheciam, nasciam, era como se o dia estivesse amanhecendo para elas, e lá pelo meio-dia já estavam no meio, vamos dizer assim, na idade do juízo, e elas conseguiam viver até o entardecer do dia. Por isso que o nascer e o pôr do sol mostra nascimento, a maturidade, velhice, até quando você declina. Então, eles viviam exatamente assim. Eles tinham um dia de vida e morriam no entardecer daquele dia. No entardecer daquele dia. Talvez muitas pessoas entrem em choque, assim, no sentido doutrinário, com estas coisas que estamos anunciando, no rádio, na emissora e tudo. Nós podemos considerar que 500 anos, 500 mais 0 e 0, não é? 500 anos, era o meio-dia do homem naquele tempo. Era o meio-dia deles, era o sol a pino em suas vidas. Era 500 anos. Então você observa que Matusalém, aquele personagem que estava entre os nossos antepassados, Matusalém viveu exatamente
969 anos. Então faltavam 31 anos para completar um dia aqui na Terra. Então, comparando os 969 de 31, você vai observar que Matusalém estava vendo já o escurecer, quase, o pôr do sol, de um dia. Mas ele só viveu 969 anos. E com estas observações que temos falado, temos tratado até aqui, nós podemos dizer que o homem veio à Terra para desfrutar da Terra. O homem veio para desfrutar da Terra. Mas, à medida que o homem ia praticando a maldade, então Deus foi encurtando. Deus foi encurtando seus momentos de vida. E ele foi reduzindo mais e mais. Até que Deus chegou numa conclusão soberana e sábia, que nós encontramos no livro de Gênesis, onde vamos ler, no capítulo 6 de Gênesis, e o versículo 3, que diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 3, observe como está escrito. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Não vou contender com o homem para sempre. Eu não vou ficar, vamos dizer assim, se fosse entre amigos, não vou ficar quebrando a cabeça contigo muito tempo. Eu não vou ficar contendendo com o homem para sempre. Você sabe que a palavra para sempre não é eternidade. Para sempre é um longo espaço de tempo. Eu não vou ficar muito tempo contendendo com o homem. Vou reduzir seus dias de vida para 120. Olha, isso lá no livro de Gênesis. Deus estabeleceu isto. Porque eles viviam 900 e tantos anos, 800 e tantos anos. Mas agora não, Deus disse, basta, vou cortar isso. Porque o homem já não merecia mais desfrutar da vida. Nem da sua própria vida, seu espaço de tempo. Nem tampouco da vida botânica, da vida animal, da vida frutífera. Tudo isto que poderíamos citar. Deus não deixou mais. Então ele disse, não contenderá meu espírito para sempre com o homem, mas reduzirei os seus dias para 120. Então, foi uma mudança. Se você continuar estudando o livro de Gênesis, você vai observar perfeitamente que a forma de vida do homem começou a diminuir gradativamente, de uma forma assombrosa. E observa uma criança ficando adulta, sabendo que poderia morrer a qualquer momento. E quando dizia, mas nosso bisavô, ele estava com tantos anos. Por que é que meu pai está velhinho, olha, com menos tempo do que ele? Como pode? Isso quer dizer que eu já não tenho tanta esperança de vida. Se um morreu com 900, mas o outro morreu com 700, o outro com 500, o outro com 300. Meu pai com 200 já está capengando. E eu vou chegar aos 100. Deus foi cortando. E você observa que Noé, ele viveu exatos 950 anos. Noé viveu 950 anos. É o que você encontra, deixa eu ver como está aqui anotado, é Gênesis 9, 29. Se a gente não trouxer essas coisas anotadas, com certeza não vai falar isso de cabeça nunca. Para quem sai de casa e esquece a chave por dentro de casa. Né? Gênesis 9, versículo 29. Onde você vai encontrar quanto tempo viveu Noé. Observe. Veja que coisa. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Do jeito da morte do rei sem trono. Vocês lembram, Adão morreu. Então todos que vieram foram morrendo. E ainda, além de agora receberem esta, vamos dizer assim, esta maldição da morte, de ter que cessar a sua vida na terra, eles ainda viviam pouco tempo. Ainda isso. Bem, se Noé viveu 950 anos, e você fazer a soma de Noé
para depois a terra voltar a ser povoada de novo com o dilúvio, e chegar ao povo de Israel, e você encontrar ali já Abraão saiu de Ur dos Caldeus, você vai ver que diferença. Quando Deus disse, eu vou cortar seus dias, e vai ser só de 120. Noé estava vivo. Isto é Gênesis 6. Dali você vem o dilúvio. Mas Noé ultrapassou o dilúvio. E ainda viveu 950 anos. Mas Abraão, que já foi da outra geração após o dilúvio, quanto tempo Abraão viveu? Veja Gênesis 25, lá na frente. Gênesis capítulo 25. Essas são nossas escolas dominicais, não é? À noite. Gênesis capítulo 25. E o versículo é o 7. Veja quantos anos de vida de Abraão. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Veja que diferença. De 950 para 175. Bem, Abraão teve um filho, o filho da promessa, Isaque. Quantos anos viveu Isaque? Vamos para Gênesis 35 agora, para vermos o filho de Abraão. Gênesis capítulo 35, e apenas nós vamos ler o versículo 28. Gênesis 35, versículo 28 diz assim. Veja que coisa. E foram todos os dias de Isaque 180 anos. Ele conseguiu 5 anos a mais do que seu pai, Abraão. 5 anos, mas só 5. Para quem vivia 900. Bem, nós temos agora o filho de Isaque, o neto de Abraão, Jacó. Quantos anos ele viveu? Vamos para Gênesis 47. Gênesis capítulo 47 e o versículo 28. Observe que coisa. Gênesis 47, versículo 28. Está escrito assim. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 145. 147. Obrigado. E foram todos os dias de sua vida, foram 147 anos. Veja que está chegando exatamente no que Deus estabeleceu. Observe como Deus faz as coisas, é de uma forma gradativa e continuada. Quando Deus disse será 120 anos, observe que dali para frente passou muitos anos para chegar nisso. Foi baixando, Jacó viveu só 147. E é aqui que entra aquilo que nós lemos no começo. Observe exatamente Jacó. Eu quero chamar a nossa atenção para esse personagem mais uma vez. Ele sabia os anos de Adão, ele sabia os anos de Matusalém, ele sabia os anos de Noé, ele sabia os anos de todos os personagens que vieram antes dele. E agora, ele sabia também que ele não tinha muito tempo de vida. Porque ele sabia da ordem que Deus tinha estabelecido no tempo de Noé. Por isso que quando Faraó perguntou, qual é a tua idade? Que ele já estava velhinho, capengando, a barba lá embaixo, cabelo todo grisalho, escorado, os filhos segurando de um lado para o outro. Não é? Aquele ancião. E o Faraó disse, quantos são os dias de tua vida? Quantos anos tu tem? Então observe a tristeza nas palavras de Jacó, sabendo que estava findando seus dias. É onde nós lemos antes, Gênesis 47, versículo 8, diz assim. E Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó respondeu a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Observe, ele morreu com 147. Ele estava com 130. Ele disse para Faraó que era o quê? E foram os meus dias das minhas peregrinações são 130 anos. Isso quer dizer que faltava poucos dias, poucos anos para ele falecer. E estava velhinho mesmo. A forma que ele estava, o semblante de Jacó, era o semblante de Matusalém com 960.
Veja que coisa. Ele estava tão murcho, não é? Tão enrugado, com 130 anos, a ponto de Faraó querer saber quantos anos ele tinha. Que era como se você estivesse vendo Matusalém, mas Matusalém com 900 e tantos. Coitado de Jacó, nem tinha começado ainda a viver de acordo com o padrão de antes do dilúvio. E ele diz: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Observe, poucos e maus. Quer dizer, os outros que viveram, tiveram 300, 500 anos, eles passaram dificuldade no início, assim como muitos de vocês, muitos de nós, sabem, no início da jornada, para terminar o estudo, depois procurar emprego, depois começar a ganhar seu próprio dinheiro, começar a pensar a possibilidade de comprar um lugar, de ter sua casa, e muitos de nós só conseguimos um lugar, onde é que na cabeça? Quando já não podemos mais usufruir. Quantos que não se acaba pelo que é dos outros? E quando está já no fim da vida, é que consegue um cômodozinho e diz: isso aqui é meu, mas nem sequer pode mais usufruir, nem sequer pode ver mais o pôr do sol, porque os olhos já não enxergam mais. É quando consegue um lugar seu. Não digo todos, mas a maioria é desse jeito, vocês sabem disso. Então eles tinham oportunidade, da dificuldade no início, mas eles tinham muito tempo pela frente para adquirir, para conseguir as coisas, para ter seus rebanhos. E Jacó já não teve a oportunidade que os outros tiveram. Por isso que ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram, olha, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Se você quer uma tradução mais clara para isso, Jacó estava dizendo para Faraó: eu vivi muito pouco. Você me vê assim velho, acabado, eu sei que não consigo mais nada, estou descendo a cova. Nem sequer vivi direito. Não posso comparar a minha vida com o que viveu meus antepassados, meus pais. Os anos de suas peregrinações não posso comparar com a minha. A minha foram poucas e ruins. Era o tempo de eu começar a adquirir agora, de eu ver meus filhos, de eu ver meus netos. De eu começar as coisas agora, mas já estou no final da minha vida. Com meus antepassados não foi desse jeito. Essa era a tristeza de Jacó. Tudo bem, ele viveu exatos 147 anos. O filho de Jacó já não pôde viver 147 anos. O profeta José, filho de Jacó, viveu simplesmente 110 anos. É o que eu encontro em Gênesis capítulo 50. Eu quero ler, porque tem muitos irmãos, muitas pessoas que ouvirão a nossa programação no rádio puxa, se sente muito bem em acompanhar a Bíblia conosco, e é como um estudo bíblico para eles. Gênesis 50, versículo 26, você encontra a morte de José e os dias de vida dele. Gênesis 50, 26 diz assim: e morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. 110 anos. Bem, depois de José, você encontra a continuidade, Moisés. E Moisés, ele conseguiu algo mais do que José. Deus permitiu ele ter mais 10 anos, porque ele não podia sair de cena sem deixar um sucessor para ele. Sem um sucessor estar pronto. Então Deus deu mais 10 anos de vida para Moisés do que a José. Por isso que Moisés viveu 120 anos. Ele passou 40 anos no Egito, aprendendo a sabedoria do Egito. Depois ficou 40 anos fora do Egito para desaprender tudo que aprendeu. Foi o culto que tivemos ontem, né? Lá na casa dos irmãos, lembrei agora. Ele teve mais 40 anos para Deus tirar tudo que ele aprendeu no Egito. E Deus encontrou com ele na Sacerdente e deu um curso para ele ali de alguns minutos. E ele foi, libertou Israel e teve mais 40 anos na peregrinação do deserto, levando o povo em rumo à terra prometida. Então 40 mais 40 mais 40. 3 vezes 4, 12. É o que você encontra. Em Deuteronômio, vamos um livro à frente. Aliás, o último livro de Moisés, Deuteronômio, está depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números,
Aí Deuteronômio, que é o livro das duas leis, Deuteronômio capítulo 34 e o versículo 7, para que você encontre agora a morte de Moisés. Estamos falando de vida e de morte ao mesmo tempo. Deuteronômio 34, versículo 7, está escrito assim. Veja que coisa. E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Bem, aqui diz, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Por que Moisés conseguiu isto? Não dá para você explicar em poucas palavras. O desejo de Moisés era entrar na terra da promessa. Deus encerrou com ele exatamente do outro lado, porque disse, você não vai entrar lá. E disse por quê? Por isso que a Bíblia registra que ele com 120, se Deus tinha dito lá na frente, que era 120, Moisés morreu exatamente na idade estabelecida por Deus. Mas, diferentemente dos outros que nessa idade estavam no fim, Moisés ainda estava com seus olhos enxergando qualquer coisa, com olhos de águia, que era um profeta. E ele não perdeu o vigor, ele poderia caminhar na frente daquela multidão como qualquer outro jovem. Ele não perdeu o seu vigor. Mas por que morreu com 120? Não foi simplesmente porque era o que Deus estabeleceu no tempo de Noé. Porque você encontrou que outros depois de Noé ainda foram a 140. Mas Deus cortou sua vida ali, encerrou com Moisés ali e disse porque você não entra na terra da promessa, porque você lá se exibiu na hora de tirar água da rocha. Então Deus encerrou com ele na idade de 120. Se fosse menos, alguém poderia dizer, Deus poderia ter sido pelo menos justo e ter cumprido pelo menos o que ele estabeleceu dos 120. Então, para que não houvesse isso, foi 120 mesmo e acabou. Agora, o sucessor de Moisés já não foi a 120. Simplesmente 110 anos. Josué, capítulo 24, é o próximo livro depois do Deuteronômio. Josué, capítulo 24 e o versículo 29. Eu creio que já é o final do livro de Josué. Depois de Josué você encontra o livro dos Juízes. Tem pessoas que confundem um livro com o outro por causa do tamanho do nome, a pronúncia e tudo. Mas Josué capítulo 24 e o versículo 29 está escrito assim. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Então, meus amigos, desta forma, foi diminuindo a vida do homem no planeta Terra. Foi diminuindo a vida útil dele. De tal forma que na atualidade, vamos pular daquele tempo para os nossos dias. Senão a gente poderia ficar agora um mês inteiro falando sobre essas coisas. Na atualidade, o homem está morrendo no amanhecer do dia de Deus. Eles iam até a tarde do dia de Deus, mas agora o homem está morrendo no amanhecer, porque o homem não merece viver mais nesse dia de Deus. O homem não merece desfrutar da vida. Quanto tempo você viveu? 30? 17? 50? Você nem sequer, o sol nem sequer raiou direito no dia de sua vida. Foi cortado esse direito. Porque se Deus permitisse que as pessoas hoje vivessem mais, para que elas usariam o dom da vida? O direito de viver? Para quê? Você encontra pessoas doentes, pessoas acabadas, acamadas e tudo, e você se condói por estas pessoas. E você diz, olha, vamos orar, eu gostaria que os irmãos orassem, e vamos clamar a Deus pela vida de uma pessoa lá que está no hospital, que aconteceu isso, está lá, e vamos orar. Aí você veio o pensamento. Sim, vamos orar, vamos interceder por essa pessoa, mas observe, esta pessoa, se Deus a curasse, ela viria pelo menos agradecer? Ela agradeceria a Deus? Ela procuraria servir a Deus? Ela pelo menos dizia, Senhor, obrigado pela cura? Não, a partir do momento que ela se levantasse, o gosto da cerveja já estaria rasgando na goela. O desejo pelo cigarro, pelo fumo, por qualquer coisa. Ou para trair a esposa, ou trair o marido. Qualquer coisa, o que tem no mundo. Sairia tonta de lá, nem fica boa direito.
já vai atrás de servir ao diabo, de fazer tudo quanto é de coisa errada. E aquele que restabeleceu a saúde, como fica? Entende o porquê Deus não permite determinadas coisas aconteçam? Entende porque muitas pessoas têm que realmente estar como estão. E você nunca sabe se Deus tem colocado uma maldição em certas pessoas. Mas você, porque é muito bonzinho, muito boazinha, diz, olha, eu vou orar para Deus tirar essa maldição. E você não pode tirar uma maldição que Deus colocou, como também você não pode tirar uma bênção que Deus abençoou. E como saber isso? Por isso, quando eu vi isso nas Escrituras, e vi isso nas pessoas, eu oro por qualquer doente, por qualquer pessoa, e oro até por mim mesmo, como se fosse uma coisa, por qualquer um, mas eu digo, Senhor, sobre esta pessoa, cumpra a tua perfeita vontade. Não é porque a pessoa está lá, ai meu Deus, é acabado, acabou Deus para essa pessoa. Ela não vai lembrar mais disso. São pessoas que não temem a Deus, de forma nenhuma. Não temem a verdade, não temem a palavra, não procuram obediência em nada. Então estas pessoas, e você está no meio delas, mas de uma forma geral, Deus cortou isto, diminuiu os dias de vida. Não adianta reclamar, você chora lá no leito de morte, no caixão e tudo, e se preocupa quando está doente, mas o homem, o ser humano, não merece estar vivo. Deus fez o homem para viver, mas o que ele fez? Ele, cada dia, ele entra mais no pecado, ele entra mais na desobediência. Então Deus foi cortando. Então hoje, em nossos dias, na atualidade, o homem está morrendo no amanhecer do dia de Deus. É isso que tem acontecido. E eles, ao invés de ter um dia para viver, têm apenas algumas horas. Algumas horas. E nessas algumas horas que ele vive, como você tem vivido algumas horas, e eu tenho vivido algumas horas, que estamos falando em termos bíblicos e proféticos, na simologia da Bíblia, nós temos vivido algumas horas, nessas poucas horas de vida que todo ser humano tem, então é mostrado a oportunidade. É só uma hora que você vai viver? O quê? 10 anos? 15 anos? Na nossa contagem é anos, mas não passa de poucas horas ou alguns minutos. No pensamento de Deus. Quanto tempo você vai viver? É 10 horas? Tá bom. Então nessas 10 horas você vai nascer, crescer e morrer. E nesse período de tempo Deus vai te dar a oportunidade de você conhecer sua palavra, de conhecer a verdade. Por isso que nenhuma pessoa sai desta terra sem conhecer quem é Deus. Porque Deus não é injusto, Ele não vai levar ninguém ao tribunal do juízo sem antes ter advertido esta pessoa. Você diz, fulano de tal morreu, nem conheceu a Deus. Ou, puxa, por que eu não preguei para ele? Por que não fomos lá pregar? Morreu, tá vendo? Agora não tem mais jeito. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe com quem está vivo. Morreu, então cabe de preocupar com aquela pessoa que morreu. Porque ela não sairia desta terra sem antes ter tido a oportunidade de conhecer a verdade. Nem que seja no relâmpago, no lampejo de tempo. Ligou o rádio e está lá uma voz meio doida lá e procura um forró aqui, é melhor. Entendeu? Mas ela teve a oportunidade. E naquele dia o que vai ser mostrado para ela é exatamente quando ela ouviu a voz e sabia que era falando sobre o Evangelho. E ela simplesmente, ou ele, rejeitou. O profeta do Senhor pregou este sermão dizendo assim: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Senão a pessoa estaria diante do tribunal. Eu não sabia disso. Estou sendo acusado de quê? Você era o incrédulo. Como? Não creu na minha palavra, não creu na minha verdade. Mas que palavra, que verdade? Eu nunca ouvi, não sabia disso. Não haverá essas coisas. A Bíblia diz para que ninguém tenha desculpa diante dele. Então, mas está ordenado ao homem morrer unicamente uma vez. Vindo depois disso o juízo. Então isto deixa de por terra, encobre com lama, o pensamento
dos nossos colegas espíritas, que dizem que você foi malzinho, então você morre, vai para outro plano de existência, daqui a pouco você volta como um animal, como uma barata, como um percevejo, como uma pulga, como qualquer coisa. Se você brigava com o vizinho, então, e você morreu brigado com aquele vizinho, ou de mal com o filho, ou não estava bem com a filha, então vai nascer gêmeo, né? Ou vai nascer junto um do outro, com a mesma espinha dorsal para poder se suportar. Não, senhores. Não haverá outra chance neste plano da existência. Não haverá outra chance para ninguém. Está ordenado ao homem morrer unicamente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então morreu, saiu desse plano, é bobagem, é loucura, é idiotice acender velas para tais pessoas. É idiotice rezar Ave Maria ou Santa Maria ou Pai Nosso, ou seja, que for para tais almas do purgatório, porque para começar não existe tal coisa como purgatório. Você não encontra na Bíblia Sagrada nada que fala sobre orar para os mortos em benefício das almas. E a Igreja Católica sabe perfeitamente disso. Mas no Concílio de Trento, para combater a Reforma Protestante, o Papa, os arcebispos e tudo, inseriu na Bíblia os outros 7 livros. E num desses livros, segundo Macabeus, o livro de segundo Macabeus, tem uma frase que diz: é bom rezar, orar pelos mortos. É um livro apócrifo, que Jesus nunca citou este livro, nem o apóstolo Paulo, nenhum deles. Observe que Jesus citou o Antigo Testamento. Observe que as 14 epístolas de Paulo está falando da lei, está falando dos profetas e tudo. As cartas de Tiago, as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Judas, tudo faz referência a todos os livros do Antigo Testamento. Mas nenhum escritor do Novo Testamento faz menção destes 7 livros a mais que a Igreja Católica inseriu na Bíblia Sagrada. E é num desses livros apócrifos que tem uma passagem onde diz que tem que se orar pelos mortos. E eles se basearam nisto para combater a Reforma Protestante, lá pelos anos 1500, quando Martinho Lutero encabeçou a Reforma Protestante. Então eles inseriram para poder, os fiéis não liam a Bíblia, como até hoje eles não leem, eles não conhecem a Bíblia. E simplesmente estava lá, está na Bíblia Sagrada. Por que está? Porque inseriram ali, mas não está no original. Olha, se você não sabe que a doutrina da Trindade foi invenção, e você pega uma Bíblia com determinadas versões por ali, e na entrecapa está ali, ó, Sociedade, é assim que eles colocam, Sociedade Bíblica Trinitariana. Eles pensam que aquilo faz parte da Bíblia. Os nossos amigos católicos têm a Bíblia, e ali nas entrecapas, entre uma parte e outra, tem as partes que eles inseriram, alguma coisa, e o ano que foi feita aquela versão, e ali está, e pode estar ali dizendo sobre o rosário, sobre o texto, sobre isso, sobre aquilo. E eles pensam que aquilo faz parte da Bíblia, porque eles não conhecem a Bíblia. Mas quando você sabe o que é a Bíblia, a coleção de livros sacros, que não há contradição entre nenhuma parte, é outra história. Mas quando você vê um outro livro que colocaram e ele não encaixa-se com nenhum outro, então é exatamente o que são apócrifo, que quer dizer algo escondido, encoberto. Não está no original. Não é considerado sagrado, como os outros. Mas vamos concluir aqui o nosso assunto. Sendo que a Bíblia diz que os dias do homem era de 120, no tempo de Noé. E eu disse que agora estamos vivendo apenas no amanhecer do dia de Deus. Estamos vivendo apenas algumas horas. Aí você descobre que nos dias de Davi já não era mais 120. Aquilo baixou para 70. Baixou para 70. E o que passar para 80, coitado? Poucos que ainda estão de pé. E quando você vê, tira o chapéu, admira. Puxa, você conseguiu ver tudo isso. Possa ser que é uma pessoa que nem sequer é cristão, mas possa ser que esta pessoa foi obediente ao pai e à mãe, respeitou seu pai e sua mãe. Sabe? Isso é tão importante para a criança saber disso, para o jovem saber disso, para nós também que ainda temos pais e mães. É o único mandamento que vem acompanhado com a promessa.
Todos os outros mandamentos dizem, olha, não faça isso e só. Não faça aquilo, não faça aquilo, não faça isso. Mas quando chega no mandamento de honrar pai e mãe, diz assim, honrai pai e mãe, para que sejam acrescentados teus dias de vida. Então você encontra aí pessoas, você pode encontrar até com 100 anos hoje. Elas receberam uma dádiva, pelo menos nesta vida, ou pelo menos Deus deu mais chance para ela. O que ela fez com esta chance é entre ela e Deus. Mas vamos ler outro versículo aqui no Salmo 90. Salmo 90, versículo 10. Já estamos caminhando para a conclusão do assunto. Salmo 90, versículo 10, está escrito assim. Veja que coisa, vou ler ainda o versículo 9, para ficar mais completo, do Salmo 90. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Por que será que fala de indignação? Lembra do que dissemos antes, que Deus disse, eu não vou permitir que o homem, eu não vou contender com o homem nessa situação precária para sempre. Eu vou diminuir seus dias de vida. E veja, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, como uma historinha que se conta para alguém dormir. A duração da nossa vida é de 70 anos. Veja a diferença dos dias de Noé, que Deus disse é 120, agora já é diferente. 70 só. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. É como uma passagem, simplesmente como uma passagem. Meus amigos, atualmente existem pessoas que conseguem chegar a 100 anos, mas são raros os casos que passam de 100. Quando acontece isso, entra no livro dos recordes e tanta coisa lá. De modo que se o tempo da duração da vida do homem se reduz a cada vez mais, nós nos perguntamos, por que será? Por que será que hoje, 30 anos, estamos aí com problemas cardíacos, problemas de pressão, que só chegava aos 60 e 70? Por que será que temos casos, como um colega da irmã Lucia, muito amigo, não é? Pessoas de família, morreu quantos? 32 anos. Deu piripaque no coração, morreu. Faz autópsia, coração rachado. Vamos dizer assim, né? 32 anos, gente. Menino, criança ainda. No começo, ali de estar começando a construir a vida, no início de gerar filho, todas essas coisas. 30 anos. E está chegando ao quanto? Corresponde aos 969 de Matusalém. Quantas vezes você leu o mensageiro de Deus falando sobre isso? Aquela fase que as mulheres chegavam aos 45 anos, 50 anos de idade, quando perdem determinados hormônios, e passam por uma fase totalmente diferente do que era acostumada. Agora é aos 20 e poucos anos, 25, 30 anos, 22 anos de idade, moças, passando por fases que só deveria passar aos 45, aos 50, antigamente era aos 55. Mas por quê? Antes também, elas tinham determinada experiência aos 20, hoje é aos 10, 12 anos. A vida está curta e tem se encurtado. Por que será que se reduz a vida? Por que será que agora aos 30 e pouco já estamos obesos, a barriga desse tamanho, aquela coisa de tu tá gordo, né? Isso era coisa de chegar aos 50, quando as células já não se recompõem. O que é isso? A multiplicação da ciência. Quando a ciência tem se multiplicado, então eles conseguiram hibridar os alimentos. E com o alimento híbrido debilita a raça humana. Estamos debilitados. Isso incluindo os animais, que consomem alimentos concentrados. Foi-se o tempo de você comer um frango que se alimentava de capim, de semente, todas essas coisas. Agora na base da ração. A ração. E eles ficam lá, mas é dia e noite comendo. Tac. E aquele papo, aquela coisa, e daqui a pouco enche 30 dias. E já está bom de comer.
Se passar de 40, 50, já dá prejuízo. E se não ir para o abate, sabe o que acontece? Eles morrem de câncer. É isso que nós nos alimentamos, gente. É assim que estamos comendo. São com comidas híbridas. Aí a carne vai para o açougue, aquela coisa. Você sabe quantos meses? 4, 5 meses que aquilo foi para o abate. E o que foi para o abate não foi um animal que foi engordado no pasto, não. A cada período de tempo ele leva uma injeção de vitamina. E ali ele com 4, 5 meses ele já está desse tamanho, aquela coisa desse tamanho. É isso que está nos alimentando. Olha o tomate, olha o tamanho. Eu fui criado comendo uma tomatezinha, meu Deus do céu, como é o nome daquilo? Mas era tão pequena que tinha que ser 50 para dar uma das de hoje. Meio amargosinha, mas olha, vou te falar, era saudável, viu? Não precisava de carne. E era difícil também a carne, né? Pegava um pouquinho daquelas tomatinhas lá e aí colocava um sal, meu Deus do céu. Tinha mais cimento do que a parte de fora, né? Mas era muito boa, pura. Mas agora, olha o tamanho do tomate, a polpa dela, dessa grossura assim, chega até aquela coisa doce, né? E o que acontece? Você lembra a cebola que você comia, aquela cebola pequenininha lá? Você mesmo plantava, aquilo era saudável. Agora, olha o tamanho da cebola. Você nem chora mais, quase, quando corta ela. Já não tem mais aquele, não sei se é um enxofre, alguma coisa. E agora eles estão estudando, eles estão conseguindo já hibridar aquilo e tirar o DNA e tal. E vão fazer uma cebola que já não vai prejudicar nada da visão. Você vai cortar, você vai comer ela e não vai ficar mais aquele odor, sabe? Você sabe que se você comer cebola e alho, como a turma da roça, que não está preocupado com cheiro, com suor fedido, porque não tem que estar pegando trem cheio, nem ônibus cheio por aí afora, perturbando os vizinhos, eles comem e vão para o campo. Trabalhar é aquilo show, é aquilo é saudável. Ah, filho, o sangue é bom para o coração, aquela coisa toda. Mas aqui na cidade, como é que você vai comer uma cabeça de alho depois de pegar esse trem aí? Misericórdia. Eles vão te expulsar na próxima estação. Mas se você pudesse fazer isso, você não imagina o quanto seria saudável. Mas agora, a próxima geração da cebola que está pronta para sair nas prateleiras do supermercado, ela vai ter um gosto comum, um gosto assim como o do tomate. Doce, e você vai poder comê-la sem problema, não vai ter água, não vai ter nada daquilo. Que bondade trará isso? Não vai ter o odor forte do cebola. Mas o problema que aquilo vai trazer para o organismo é simplesmente para encurtar mais seus dias de vida. Os animais comem ração hibridada e misturada. E estes animais nos servem de alimento. E quando se hibrida as coisas básicas, hibrida a semente, hibrida a plantação, e o que é que acontece? Aí você encontra laranjas lindas, bonitas, mas elas já não têm o cálculo, já não tem o sabor das antigas. E o resultado, por causa da hibridação, entende? Por causa da semente falsificada, como o algodão, que sempre o algodão que eu conhecia era branco, mas agora você vai na plantação de algodão e está lá. Essa parte aqui é toda vermelha. Essa parte de algodão é todo azul. Aquele ali é violeta e ele já colhe o algodão colorido. E com aquele algodão já faz a roupa na cor própria, não precisa mais de tintura depois. Resultado, por eles terem feito isso, então as pragas que têm vindo, que antes se combatia, já não se combate mais. A praga que vinha antes para a lavoura, os próprios sapos davam conta deles. Os próprios sapos, as aranhas, comiam as pragas. Mas agora, a geração de praga que tem vindo para a lavoura, os inseticidas que se tinha há tanto tempo, já não consegue eliminá-las. Então eles têm que fazer outro tipo de inseticida. Mas acontece que aqueles parasitas, eles têm se proliferado mais potente ainda. O irmão lá do lado de Itápolis, o irmão Matildes, algum dos irmãos conheceu aqui, o irmão Paulo conheceu, minha esposa conheceu, o irmão Antônio também conheceu, algum de vocês. Ele, na chácara dele, ele deu uma explicação que eu fiquei de boca aberta. Ele disse, não tem como combater as próximas pragas que está vindo para a lavoura. Então você encontra quando diz do supermercado, olha, aumentou tal produto porque teve um problema lá no campo.
Porque aquilo foi atacado por uma praga mais forte do que o veneno que eles fabricaram. E eles ainda não conseguiram o veneno mais eficaz para combater a praga que se tornou resistente àquilo. Agora imagine que tipo de alimento você está comendo. Está vindo com todo este pesticida, com todas estas coisas. E ainda queremos viver quanto tempo? Queremos ter saúde como? Aí, resultado, você se enferma, vai para a farmácia. E que tipo de remédio você está obtendo? Você acha que é realmente remédios puros para combater aquelas enfermidades? Não, senhores, aquele remédio já foi adulterado, aquele remédio já foi se multiplicado com tantas outras coisas químicas que não estavam na sua composição original, porque aquele original já não combate a doença. Já não combate aquele germe. Então o remédio está mais forte. E quando você toma aquele remédio tão forte, ele já não combate só a doença, ele vai atacar as células troncos. Ele já combate as células, já destrói os glóbulos do sangue. E você a cada dia se acaba. Então a melhora que você tem é uma coisa paliativa. Você vai para o médico e traz ali aquele monte de remédio. Se tudo estivesse como antes, não precisava nada disso. No tempo de Adão, não tinha farmácia. No tempo de Matusalém, não tinha uma farmácia na esquina com tantos produtos químicos. E ele viveu 900 e tantos anos. Essa é a diferença. Você vai para o médico, é uma simples dor e tal. Olha, eles colocam uma receita para começar. Você não consegue comprar. Você não consegue comprar, porque aquilo custou muito caro. Os laboratórios e os cientistas que trabalharam, eles, sabe, você tem a penicilina lá, aquele contrador de cabeça e tal. Simples, você vai e compra aquilo. Você sabe quantos anos eles passaram estudando e testando aquilo? São 10, 15 anos trabalhando em cima daquele produto químico. Porque eles têm que testar tudo. Para começar, coitadinho dos camundongos, eles testam nos ratos. E testa o ratinho, pum, morreu. E não deu certo, vamos testar no outro. Muda a composição, mais forte ou mais fraco. Daqui a pouco é rato deformado, é tanta coisa. Ainda bem que eles testam nos ratos. Mas nós não sabemos até que ponto está a pesquisa genética e científica nos seres humanos. Isso não chega para nós saber. Se nós realmente soubéssemos do que está acontecendo na realidade, muitos enlouqueceriam. Se soubéssemos o que está por trás de tudo, como está sucedendo estas coisas. O que chega para você é o que é permitido na mídia, bonito, a coisa mais linda e tudo aquilo. O shampoo que você usa no cabelo, que aparece aqueles cabelos bem esvoaçantes, passa para lá e para cá. Eu não sei por que essas propagandas com aqueles cabelos longos, se elas não usam mais esse cabelo longo. Mas aquilo ali, para poder ser vendido produto, olha, muitos caiu o cabelo, muitos ficou careca. A verdade é essa. Eu poderia ir muito longe aqui, mas daí a pouco está o Ministério da Saúde atrás de mim. Para de denunciar essas coisas, rapaz. Não pode, não. Então é isso, olha, eu gostaria, se tivéssemos tempo, de ir adiante, de mostrar tantas outras coisas dentro desse assunto. Mas eu quero concluir aqui com as palavras do irmão Branda. Na mensagem, o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. O irmão Branda diz assim: agora, algo está perdido e está gemendo. A terra está tratando de voltar à sua condição original. Porque nada mais é original. Nada mais está sendo original. Até a palavra, a mensagem pregada, tentaram perverter tudo. E chegou um momento que Deus disse: olha, o 7º anjo tem que entrar em atuação para que, pelo menos a minha palavra, volte ao original no coração dessas pessoas. Porque tudo estava deturpado. O evangelho que se prega é o evangelho original? Coisa nenhuma. O cristianismo que se professa é o cristianismo original? É nada. Igreja hoje, o nome igreja. Ih, tem uma igreja ali. Nossa, mas uma igreja lá. Isso é original? Coisa nenhuma. A palavra igreja quer dizer os chamados para fora. Mas esses povos foram chamados de onde? Para fora de quê? Para fora do mundo? Não, o mundo está lá dentro. Deixa eu terminar aqui. Está tratando de voltar à condição original. Antes de Adão não havia morte. Não havia morte em nenhuma árvore, nem as árvores morriam. Antes de Adão, cometeu o pecado, né? Antes de Adão, um animal não morria. Se um animal não morria, isso quer dizer que o homem não se alimentava de carne. A ordem que Deus deu para o homem
foi ele se alimentar das árvores frutíferas, das frutas, das árvores frutíferas, todas essas coisas. Porque para ele se alimentar da carne do animal, ele tinha que matar. Observe que Deus não mudou nossa dentição. Do jeito que ele fez Adão, nós estamos até hoje com nossa dentição. E observe que todos os animais carnívoros que se alimentam de carne, que tem que matar outro animal para se alimentar, ele tem os dentes assim. Você, o ser humano, foi feito para se alimentar sem precisar matar outro. Por isso seus dentes é juntinho assim, para se alimentar de frutas e ervas. Os animais, todos, observa o leão, o tigre, o gato, o cachorro, eles não têm dentes como nós temos, eles têm presas, prontas para o ataque, para o abate. Observe nas Escrituras e veja que só depois foi que Deus deu permissão para o homem se alimentar dos animais. Mas no original, não. No original, não. Então, observe, quando esta terra voltar a ser como era no original, você não vai se alimentar de um búfalo, de um boi, de forma nenhuma. Você não vai precisar mais disso. Deixa eu terminar aqui. Antes de Adão, um animal não morria. E há uma só coisa que não pode morrer, e é Deus. Observe. E se Deus é o doador da vida, por isso que o nosso assunto hoje foi a vida no planeta Terra. Se Deus é o doador da vida e foi quem trouxe a vida para a Terra, Deus não poderia trazer a vida para que ela se desfizesse, morresse, ou um matasse um ao outro, ou um tirasse a vida do outro, nem sequer os animais. Porque ele foi quem criou tudo. No plano original de Deus não há morte. Por isso que ele próprio, a palavra encarnada veio para quê? Exatamente para vencer a morte em seu próprio corpo, para nos dar outra vez certeza de vida. A promessa da ressurreição, você vai viver e vai viver eternamente. E com esses que vivem eternamente, ele não precisa contender. Ele não precisa discutir. Por isso ele disse, não contenderei mais com o homem para sempre. Os seus filhos ele não precisa contender. Por isso que uma palavra dele é suficiente. Você diz, eu creio, eu aceito, eu vou procurar observar assim. Eu já aprendi a lição. A verdade é essa. Vamos colocar de pé. A irmã Brana continua dizendo, Deus é o único que não pode morrer. E Deus, ele é Deus, porque ele é eterno. E essa é a única maneira em que podemos evitar a morte. Temos que ter em nós vida eterna para ser filhos e filhas de Deus. Agora, logo quando Adão caiu, então veio a morte. Veio e trouxe a morte sobre toda a criação. Por isso que Jesus Cristo veio, se tornou também parte da criação, para na criação vencer a morte e nos dar vida eterna. Amém? A própria vida de Deus. Amém por isso?